pro Super Urubu, eu faço só uma pergunta. Já que está no canal de teologia, você vai falar a verdade sobre as 3 advogadas? Mande salve. Eu não sei o que são essas advogadas aí, se você quiser comentar. Rapaziada. Tem várias pessoas aqui falando. Tem várias... É uma história da minha época do... eu consigo. Eu começo a falar, eu sei que eles estão rindo lá, vendo eu falar, e eu dou risada também. Os caras são uns desgramados. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. O estompador de fracassados e o maior farmador de auras do YouTube. Com vocês, Super Xandão! Fala, rapaziada! Boa noite aí, todo mundo que está presente na live. Boa noite, Lucas. Boa noite, Elsen. Boa noite, Pedro. Obrigado pelo convite aí, rapaziada. Obrigado pela presença de todos vocês aí. Tamo junto. Bora fazer uma live aí com força e honra, estompar todo mundo. O CNPC. Valeu, Xandão. Muito obrigado pela participação aqui nessa live. O Real você quis roubar de mim a introdução aqui na live de hoje, né? Mas tudo bem. Sim. Ó, vamos começar assim, eu não sei nem como falar, né? Porque eu tava até falando aqui pro Xandão aqui em off, que tava muita gente falando que essa live vai bater o recorde e tal. E aí, na preparação para a live, antes da live começar, já tinha mais de 500 pessoas esperando a live começar. Ou seja, já bateu o recorde antes mesmo da live começar, né? Então, realmente, o Xandão realmente é based mesmo, né? Que o cara tá falando. Ó, eu vou começar perguntando pro Xandão, porque caso alguém esteve em outro planeta aí nesses últimos anos e não sabe quem você é, se apresenta aí pro nosso público, Xandão, fala um pouco de você, qual o conteúdo que você faz, fica à vontade aí, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí de novo, obrigado pelo convite, é um prazer fazer parte dessa live aí, eu gosto muito do canal do Lucas Panzoli, foi a molecada que me acompanha que recomendaram o seu canal, e a partir dali eu comecei a acompanhar alguns vídeos de você, sempre que eu tinha tempo pesquisava ali, dava uma olhada, porque assunto de religião é uma coisa que me interessa, né, sempre achei muito bom ali o conteúdo, e sempre recomendei na minha live também, a partir daí. Bom, para quem não me conhece, prazer, Super Xandão, o último herói da Terra aí, acabando com os demônios, todas as farsas do mundo, né? Eu comecei a fazer live em 2021, no final de 2021, na pandemia, e não esperava nada com isso, mas a partir dali eu percebi que fazia parte da minha trajetória de vida ter que libertar essa molecada aí da Matrix, desplugar a molecada do sistema, né? Dentro de assuntos que eu julgo os mais importantes para a pessoa poder entender o que é o mundo e o propósito de estarmos aqui, né? Contra quem a gente está lutando efetivamente. Então eu sempre busquei estimular bastante o senso crítico da molecada da minha live, levando uma mensagem positiva de entretenimento, de motivação, dentro das coisas que eu acredito, que eu vejo como corretas, dentro dos valores e princípios que eu tenho, que eu aprendi durante a minha vida. E eu tento, através dessa influência, né, fazer com que a molecada consiga aí enxergar uma luz no fim do túnel. Essa é a minha proposta. Eu sempre tive no meu coração que eu queria impactar positivamente na vida das pessoas, mas eu não sabia exatamente como que eu ia fazer isso. Quando chegou a pandemia, eu comecei a fazer live, por recomendação de colegas meus de jogos aí que eu jogava, que eles falavam que eu tinha jeito para coisa, e eu não acreditava, eu achava que não fazia sentido nenhum para mim. Eu falei, bom, já que estou na pandemia aqui, eu estou perdendo bastante tempo, né? Eu não vou ficar fazendo mais do mesmo, vou tentar fazer live, sei lá, vai que de repente dá alguma coisa boa, né? Diante disso tudo. E acabou que deu certo. E a partir dali, o meu canal ele começou a ficar bastante conhecido, eu tive ali um momento de ascensão, onde eu ganhei muitos inscritos, e aí depois, conforme os assuntos polêmicos que eu abordava foram ganhando mais força, o sistema rapidamente viu, né, do que se tratava efetivamente, daí o algoritmo já começou a cair de novo, né. No entanto, mesmo esse algoritmo sendo podado do meu canal do YouTube, eu tendo tomado vários banimentos na Twitch, plataforma principal que eu estimava, a gente conseguiu seguir em frente aí hoje. Eu tenho, graças a Deus, um público excelente que me acompanha, uma molecada inteligente pra caramba, desperta, zoeira pra caramba também, que eles causam alvoroço na internet inteira aí por onde quer que eles passem, né? Por recomendação minha, que às vezes eu dou um gank na live da galera, a galera fica até assustada, porque a molecada realmente exala energia e eles estão com todo mundo. Então é isso, a proposta hoje minha é essa, é tentar levar esse conteúdo bacana aí, com bastante entretenimento, bastante zoeira pra molecada, junto com esses assuntos que eu julgo importantes para a libertação da Matrix das pessoas. Eu também confesso estar assustado aqui com esse chat, porque
Eu acho que eu não tô reconhecendo praticamente ninguém aqui das vezes. Não, molecada. Pessoal, Prepara que vocês vão dar muita risada, vão passar raiva, vão passar uma raivinha aí também, viu? Eu não tava na live agora, não tava? Tava. Antes de entrar aqui, eu vi o pessoal tá falando de God of War lá, God of War Ragnarok. Tava estompando, eu tô jogando de novo God of War, a molecada gosta muito, cara. Eles pediram pra jogar de novo, eu tô lá regaçando. Esse dia eu tava jogando God of War enquanto tava fazendo a live, cara. E eu vi sua opinião lá sobre o Ragnarok, concordo, cara. Como é que o 2018 foi tão bom, o Ragnarok foi tão ruim, né? Pô, cara, acabaram com tudo, velho. Os caras pisaram firme no acelerador do Ragnarok. Eu achei até que eles iam dar uma escondidinha no jogo ainda. Eu falei, eles não vão destruir o jogo já. Acho que estão assim, né? Mas, pô, os caras pegaram firme ali mesmo, acabaram. É que, na verdade, é o que eu falo na minha live sempre. Quando a gente vai jogar um jogo, quando a gente vai assistir um filme, não se trata só do jogo ou do filme. Você não pode avaliar as coisas de modo superficial. Tudo isso, na verdade, é controlado por uma indústria. Então, a pauta principal que eu vejo, o objetivo principal do sistema, não é criar um jogo divertido para a galera jogar simplesmente. Eles querem colocar uma agenda ali, cheia de programação preditiva, para fazer a molecada se acostumar com as regras aí, os ditames da nova ordem, entendeu? Sim. Basicamente é isso. Eu falo isso direto na minha live. Então a gente tem que jogar o jogo já tendo essa consciência, que você não está simplesmente jogando um joguinho de fadinha, de zoeira, de ficção. Tem muita coisa, interesse político por trás daquilo ali, entendeu? Sim. Nosso mundo é assim. A própria consultoria do God of War Ragnarok foi a Sweet Baby Inc., né, que os caras colocaram campanha em prol de diversidade, começaram a tirar a masculinidade do protagonista, colocaram o Atreus como um personagem bem assim, bem betinha, né? Exatamente. Os caras agora até cobrem os bíceps do Kratos, porque não pode mais mostrar, porque isso é um negócio opressivo, eles botam a roupa cobrindo até a metade do braço. Eles tiraram totalmente aquela parte, para resumir assim, eles tiraram tudo aquilo que representa a masculinidade do homem, com base na nossa testosterona. Coisas relacionadas à própria biologia, que tem a ver com força, destreza, tomada de decisão, agir na raiz dos problemas, ser radical. Então, tem vários momentos da nossa vida, principalmente em contexto de guerra, que você tem que ser radical, velho. Você não tem esse negocinho de ficar passando pano para filhinho mal educado, criar filhinho mimado, aquela parada toda wokeizada que a gente vê, entendeu? Então, eles tiraram. A ideia dos caras é podar a masculinidade. Eles não querem que jovens possam se espelhar em personalidades fortes. Exato. Entendeu? Esse é o ponto do negócio, esse é o ponto-chave do negócio. Você pode ver, no jogo, eles dão mais prioridade para a personalidade em ascensão do Atreus, que é um beta, um moleque mimado, sem educação, que é o reflexo da geração atual nossa, infelizmente, do que o próprio Cleitinho, né? Ficou totalmente defasado, né? Só faltou o Atreus bater de chinelo na cara dele, assim, chamar ele de cadela. Só faltou isso. O cara dá um esporro no próprio pai, cara, como assim? É uma coisa engraçada. Uma coisa engraçada, eu trabalho com um cara que ele tem uma empresa, né, de inteligência artificial que trabalha com esses vários jogos. E ele conhece tu, Xandão, que ele, na época o Ragnarok tava saindo, ele falou assim, não posso liberar informação. Aí perguntei, o Thor vai ser gordo mesmo, né? Ele falou, o Thor vai ser gordo, cara, já foi decidido, que não sei o que lá, e tal, as coisas que eu posso te falar, eu te posso falar depois que o jogo for lançado. Aí, outro dia, eu comentei assim, de leve, assim, Super Xandão. Ele, Super Xandão, cara, o último herói da Terra, que não sei o que lá. O maluco mora no Canadá, mano. Eu falo, como assim tu conhece o Super Xandão, mano? Ele, maluco é meme na internet, que não sei o que lá. Aí eu achei muito engraçado, mano. Tipo, o maluco que fez o jogo, tu jogou o jogo, ele deve até saber a crítica que teve nesse jogo. Fala que eu mandei um abraço pra ele. Eu gostaria até de saber a opinião dele sobre o jogo. O que ele acha, já que ele foi um dos... Se é que ele pode ser sincero, né? Porque como o cara ajudou ali a desenvolver, às vezes o cara, né, também não pode... Cara, o nome dele é Leonardo. Aí tu manda um salve pra ele, depois eu mando as coisas dele. Acho que eu não sei, tipo assim, até que ponto ele pode comentar sobre essas coisas, né? Mas ele te acha maneiro pra caramba, mano. Do R$2 e falou, boa noite, Lucas, Elcio Ganhão. Do Super Urubu eu faço só uma pergunta. Já que está no canal de teologia, você vai falar a verdade sobre as 3 advogadas? Mande salve. Eu não sei o que são essas advogadas aí, se você quiser comentar. Rapaziada. Tem várias pessoas aqui falando. É uma história da minha época do... eu consigo. Eu começo a falar, eu sei que eles estão rindo lá, vendo eu falar, e eu dou risada também. Os caras são uns desgramados, né? Mas, enfim, isso aí da época das 3 advogadas, foi numa festa da OAB que eu fui. Eu era moleque ainda, eu era menor de idade. Eu tava com 16 ou 17 anos. E daí teve ali algumas coisas ali, né, esquisitas que aconteceram, coisas do mundo, né? Nós homens, a gente acaba tomando várias decisões erradas em relação à mulher, a gente acaba aí, né, saindo com uma errada aí, provando que não vale nada, então tem a ver com isso, entendeu? É uma história que eu contei na live para mostrar para a molecada que não vale a pena você ser um cara que busca fornicar.
que você sempre acaba se lascando no final, foi o que aconteceu comigo, entendeu? Então, às vezes na live eu brinco contando histórias assim da minha juventude, quando eu acabei me envolvendo com pessoas erradas. E a lição de moral que eu tive depois disso, entendeu? A evolução, o salto que eu dei na minha vida, sabe? Depois de perceber o porquê de eu estar errado em fazer aquilo, entendeu? E dessa forma, na minha vida, conforme eu errava e eu me mantinha firme nos valores, eu realmente conseguia perceber o erro, aceitar que eu era um pecador imundo, que eu sou um pecador imundo, que eu precisava do Criador para poder buscar redenção e melhorar, entende? Que se eu não tivesse disciplina para lutar contra a questão do pecado, nada ia dar certo. São coisas da vida, decisões erradas que a gente toma, entendeu? Então a história tem a ver com isso daí. Mas a molecada fica zoando, eles ficam aloprando, porque eles queriam que eu contasse a história toda. Evidente que eu não vou contar, né? É uma história cabalística dessa, não vou contar nada, deixei ele ler. Ele já sabe. Tem um participante aqui da nossa live que também tem várias histórias cabulosas do passado dele, mas eu não vou falar quem, vou manter o mistério aqui. Deixa eu ver. Faz parte. Sim. Deixa eu ver aqui mais um comentário. Mandaram aqui, não sei qual dinheiro que é esse aqui, ARS, tomara que seja um valor, né? Tem uma moeda muito forte. Ô, Gaião, qual que é essa moeda aí, Gaião? ARS. Isso daí é peso argentino, isso daí? Eu não achei que era isso também, mas enfim. Não deve valer muita coisa, então, se for argentino, mas tudo bem. Que isso, cara? E ele falou: o Urubu foi galancear após a live, já ele chega. Isso aí ele mandou antes, né? Mas o Xandão foi super pontual aqui, inclusive ele tinha chegado com alguns minutos de antecedência, só que deu problema lá na câmera. Deu problema na minha webcam, eu tive que trocar. Defende um participante aqui da nossa live, que não vou falar quem também, mas que é o mesmo que eu fiz um outro comentário aí, que também várias vezes já atrasou aí, né, meia hora ou mais, enfim, deixa eu ver aqui outro comentário. O Cafezinho falou: já quero ver o Xandão defendendo a Terra Globo, você vai defender a Terra Globo, Xandão? Cara, não tem como, velho, que modelo defasado que os caras inventaram, pô, eu não tem mais como, cara, depois que você desperta pra verdade, acabou, você olha pro Globo, você dá risada, cara, é sério mesmo, cara, eu tô num nível que eu não consigo nem mais entender como que as pessoas acreditam com tanta facilidade na NASA ainda, sabe? Cara, a Bíblia, ela é tão clara, evidente que eu não sei o pensamento de vocês, eu tô falando da minha perspectiva, tá? Pra mim hoje, né? Eu não tenho mais, assim, espaço para dúvida, entende? Eu tenho certeza que a gente vive num reino criado pelo Criador, uma terra plana estacionária. Não existe aquele modelo da NASA. Aquilo é uma quimera. É uma quimera que foi criada para afastar as pessoas da verdade. É a mesma coisa, o raciocínio é exatamente o mesmo para a teoria da evolução, por exemplo. Você é parente do peixe, você veio da ameba. Essa parada toda aí é satânica, velho. Pode distanciar as pessoas da verdade. Então, para mim, não resta mais dúvida. O que você achou daquele debate seu lá com o Sacani? Aliás, aproveita e comenta sobre ele, porque para mim, me parece que ele é muito gente boa, assim, né? Ele é pessoalmente também, ele é aquilo que ele parece vendo os vídeos dele também. O Sérgio Sacani, quando eu conheci ele pessoalmente, cara, ele me tratou super bem, ele é um cara extremamente gente boa, ele é daquele jeito que vocês viram no vídeo, assim, para conversar, sabe? Ele é um cara muito bacana, legal, assim, educado, mas a gente tem a nossa divergência em relação ao modo de ver o mundo, né, sobre a forma do mundo. O Sérgio, ele valoriza muito o que a NASA fala e o que acontece no espaço, eu já sou o contrário. Eu valorizo a Terra. O espaço, quem fica olhando muito para o espaço, acaba virando um pagão, acaba idolatrando as estrelas e os planetas, né? Então, o sistema de ensino hoje, que se chama o sistema científico, que na verdade tem mais de pseudociência do que ciência, ele enaltece muito doutrinas em relação ao espaço. E isso cativa as pessoas. O Sérgio, por ter sido um estudioso e ser um estudioso da área, ele acabou sendo cativado por isso, né? Isso acabou chamando a atenção dele, ele gosta muito dessas questões. Mas, como pessoa, indivíduo, tirando essa discordância saudável que nós temos, ele é um cara muito gente boa. Na área política, a gente conversou um pouco lá na Growth treinando, a gente concorda em muita coisa, porque ele também tem uma veia nacionalista para a política, entendeu? Ele entende que o Brasil está entregue às baratas, é uma colônia, etc, etc, etc. E ali, a proposta do nosso vídeo não era um debate. O que a Growth me pediu para fazer foi para colocar o assunto ali em questão e conversar algumas coisas, entende? Para deixar a galera assim interessada, aguçada, sabe? Para ter uma dinâmica legal de vídeo ali. E foi o que acabou acontecendo. Porque não tem como você conversar sobre esse assunto que é extenso, sobre a forma da Terra, num vídeo da Growth, né? O vídeo era para ter, tipo, 20, 30 minutos. Acabou dando mais de 1 hora ali. E eles cortaram, né, várias partes ainda, para poder upar o vídeo lá no canal. Ele chegou até 1 hora que o
o cameraman da Globo estava fazendo assim para mim, para que já deu muito tempo, vocês estão aí falando faz muito tempo, né? Então, tem bastante questões ali legais foram colocadas à tona e tudo. Mas a galera, para entender o que a gente estava falando ali, a maioria das pessoas tem que pesquisar, eles têm que buscar pelas referências que eu falo para eles, entendeu? Os canais, para poder entender os experimentos, o que é a termodinâmica, por que a termodinâmica é importante para refutar a gravidade, por que ela é um problema com o modelo do globo. Tem um monte de coisa. O que é refração, um teste de curvatura. A maioria das pessoas não está interessada por isso, né? Vocês veem pessoas interessadas por isso? Ninguém, basicamente, está interessado nisso aí, né? Então, assim, aí fica difícil, entende? De você achar que uma maioria de pessoas irá despertar para o assunto da forma da Terra. Porque realmente é um grupo pequeno de pessoas que busca por isso. Muito embora seja um assunto que, mundialmente falando, ele vem ganhando bastante força. A Terra plana surgiu no Brasil em 2015, já era discutido lá fora antes, chegou aqui no Brasil em 2015, e a partir daí, até o presente momento, esse assunto sempre surge em algum lugar, mesmo que seja para fazer piada, as pessoas falam de modo irônico. Ah, porque você é terraplanista, seja para debochar, qualquer tipo de contexto, ele pode ser um contexto político, social, qualquer coisa que seja, assim, de áreas sociais, né, que estão sendo discutidas, às vezes alguém utiliza o termo da Terra plana para querer achincalhar uma pessoa, sabe? Então é interessante como que as pessoas, elas não esquecem da Terra plana, sabe? Como que isso incomoda as pessoas, entende? É um assunto realmente polêmico. Você viu o recente debate do Sacani contra 30 negacionistas? O que você achou lá? Eu assisti inteiro esse debate aí. Eu não reagi inteiro na live, porque na live, como tem muita coisa para eu reagir, eu sempre dou prioridade para vídeos longos, para os melhores momentos, vamos dizer assim. Então eu vou caçando no vídeo, assim, os momentos, sabe, mais legais, e eu vou reagindo ali até onde eu vejo que vale a pena. Então eu vi algumas partes. A maioria que eu tinha visto até então ali participando do debate, eu achei fraco. Não achei nada demais. Fraco no sentido de que o assunto é sempre coisa muito superficial, os caras falando. Ah, porque o Brasil não é anti-ciência. Ah, porque o Brasil ele é a favor da ciência. Puta, assim, uma coisa meio genérica sendo discutida ali, sabe? Primeiro tem que discutir o que é efetivamente a ciência. Para o Serjão, por exemplo, ele acha que é muito importante o Brasil ter satélite geoestacionário. Isso aí, velho, é besteira. Tem outras coisas que são mais importantes do meu ponto de vista. Então, quando chegou um companheiro lá que falou sobre a ida à Lua, sobre os efeitos patéticos lá da Apollo 11, né, do vídeo que tem aí no YouTube para a galera ver, efeito de Chaves, de Chapolin Colorado, eu achei excelente aquilo ali. Porque o Sérgio, ele não teve como rebater aquilo. Porque, de fato, você coloca os vídeos lá da Apollo para assistir, você dá risada, você vê claramente o efeito especial ali, aquele efeito podre da década de 70, sabe? Eu acredito, inclusive, que os caras usaram maquete para fazer aquilo lá. Tem muito de maquete. Maquete, eu não sei se vocês sabem, mas para os filmes de antigamente, da década de 60, 70, 80, eles usavam bastante maquete. Eles criavam miniaturas de cidade e faziam gravações com base nela, sabe? O Inteligente fez um vídeo recente sobre isso, você viu? Ele falando exatamente sobre esse ponto aí da ida à Lua. Ele falou das maquetes, né? Eu já vi nos vídeos do Inteligente. O Inteligentista, cara, ele é um canal excelente, ele é doutor em física, eu acompanho há muito tempo, eu acho que eu sigo o canal do Inteligentista desde 2016 ou 2017. Desde que eu comecei a seguir o canal dele, eu sempre achei muito bom, porque ele sempre foi geocentrista, né? Então ele sempre defendeu, mesmo defendendo a Terra globo, ele defendia que a Terra estava parada, que a Terra não estava se movimentando. Eu achava muito interessante as colocações dele. E ele sempre me pareceu, e ele é muito mais honesto na coerência argumentativa científica do que uma grande maioria do YouTube hoje, que se diz científico, né, donos de canais científicos, mas que falam muito de coisa de Hollywood, é negócio de viagem no tempo, é negócio das estrelas, é os planetas, é vida não sei aonde. Essa parada aqui, do meu ponto de vista hoje, eu dou risada quando eu escuto isso daí, sabe? Parece conversa de adolescente que acredita em filme dos Vingadores, sabe? Essa parada. Faz parte do mundo do que está acontecendo aqui à nossa volta, entende? São fantasias mesmo, né? Então, olha que interessante. Muitos canais que se dizem científicos hoje, falam mais de ficção, de fantasia do que de ciência real, né? Ciência, para mim, é aquilo que tem reprodutividade, aquilo que é empírico, que se observa, que você reproduz. Você chama um grupo de pessoas, você estuda, você vê que aquilo funciona, você consegue observar funcionando ou não. O problema desses caras que estão presos na Matrix aí é que qualquer coisa que a gente negue da ciência, tipo assim, um ponto específico que eles chamam de negacionista geral, né?
Você precisa negar um ponto, pô, isso que não faz sentido. Não, você é um negacionista absoluto. É como se a gente não levasse em conta nada da ciência. Os caras são muito extremistas. Se você fala que é contra uma parada só, os caras, não. Você é um negacionista total. Você, não, você... Os caras tiram a gente pra lixo, cara. Tipo, foi que isso. Eu já vi isso na prática. Você mal chega na escola, você é uma criança, já tem lá um globinho parado no canto da sala de aula. Ó, você vive aqui, cara, e foda-se, entendeu? Aí a criança, ela lasca com a vida do professor. Porque daí o professor fala que ela tá vivendo numa bola que tá voando no vácuo do espaço. E aí o aluno simplesmente pergunta, porque as crianças são inteligentes, elas estão com o cérebro ali pronto, né? Tá em branco, então tá funcionando muito bem, elas pensam com uma lógica absurda. Ela pergunta, mas como que você fica grudado de ponta cabeça numa bola? Aí o professor veio que fala, é a gravidade, o sal. Toma aí, ó. Você tá grudado por causa da força da gravidade, ela te mantém preso no chão. E acabou, irmão. Já é. A partir dali, irmão, começa a doutrina. Aí dali já puxa que você veio do Big Bang, que o universo é uma explosão, e você veio da ameba, e daí eles falam do Carl Sagan, eles vão falar do Darwin, que era outra aposta também, e que no final da vida dizem que ele se converteu, mas também não sei se é verdade, né? Que ele meio que se arrependeu de tudo que ele havia escrito lá, blá, blá, blá. Então, assim, cara, o sistema de ensino hoje, que eu vejo, ele é completamente oposto ao que a gente chama de educação real. O que eu vejo só é que existe um filtro, uma doutrina estabelecida no nosso sistema de ensino, feito para manter você preso dentro de uma bolha. Você não avança a partir de um determinado ponto. Você vai para a escola, você aprende a fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Tirou nota na prova, passou de ano. No dia seguinte, você nem lembra o que você escreveu na prova, mas não interessa. Entendeu? Nada disso importa, na verdade. O importante só é você tirar sua nota na prova e tá tudo certo. E o que sobra no final? Sobra nada. Porque você vai fazer perguntas de natureza científica, questões filosóficas sobre a vida, o que é a vida, por que estamos aqui, qual que é o objetivo da pessoa espiritual, mental, tudo. A pessoa não tem nada. Tem nada. A molecada hoje em dia, eles não têm perspectiva de nada. Então, que diacho de escola que é essa? Que ela mais tira o seu potencial. Essas universidades faceladas, e o cara chega na faculdade, vira um bando de os que se dizem aí de esquerda. Os caras nem sabem o que é esquerda, irmão. Os caras nem sabem o que é direita. É tudo uma piada. Então, os caras são preparados para chegar na universidade, virar um bando de drogado, um monte de professor militante, que estão lá não porque são bons, mas porque era o que tinha que estar lá, é o que sobrou para colocar. A qualidade do ensino caiu absurdamente, a qualidade dos professores ali que dão aula caiu absurdamente, um outro que salva, que não é um militante. Tudo em prol de uma agenda política, de novo, que é fazer com que o ser humano seja um imbecil, o brasileiro seja um imbecil. Não sabe nada sobre política, não sabe nada sobre a ciência verdadeira, etc, etc, etc. Aí, se você é um cara que na universidade fala que está errado, que o mundo que você vive não é aquele que foi ensinado na escola, ou que não existe esquerda e direita, que isso daí é farsa, é distração, é dividir para conquistar, você é um negacionista, irmão. Você está fora do grupo, entendeu? Você é um estranho para todo mundo. Porque você não fala a mesma linguagem que os NPCs falam. Você não está lá puxando um beck falando abobrinha sobre a vida. Né? Que o Lula é bom, que ele é o pai dos pobres, blá, blá, blá. Ou pagando pau para Bolsonaro, outro lixo. Entendeu? É isso aí, velho. Eu fui para a universidade, eu passei por tudo isso. Mas eu sempre fui um cara de opinião firme e disciplinado. Porque assim, você não sofre muito hate por falar mal tanto do Lula como do Bolsonaro, porque hoje em dia, num país tão polarizado assim, você criticar um já recebe enorme hate. Qual dos dois ainda? Desde sempre, Lucas. Desde sempre. Eu sempre bati em cima de Lula, de Bolsonaro. Aliás, eu sempre critiquei a República. Desde 89, irmão. Quando começou essa fraude de República. Eu já falei, não existe democracia no país. Isso é conversa fiada e mentira. O que existe é um regime ditatorial, uma ditadura financeira, autoritária e fascista que controla todo o sistema político. Tanto a esquerda quanto a direita, eles são fantoches na mão de um poder que é muito maior, um poder que vem de fora, não é daqui. E as pessoas, os idólatras, assim como tem idólatra de religião, infelizmente, né, que é outro colateral também do que eu faço, porque eu sou de tradição católica, mas eu não sigo tradição católica, eu não vou para a igreja participar de missa do jeito que eles vão, eu não celebro as reuniões que eles celebram, eu tô fora de religião. Então eu sempre falo, pessoal, rapaziada, eu sou de formação católica, tradicionalmente por causa da minha família, mas hoje eu não sigo uma religião, eu leio a Bíblia, cara, eu tento ler a Bíblia, no tempo disponível que eu tenho, e tento entender alguma coisa que está lá, entendeu? Eu sou apenas um cara que busca entender cada vez mais da palavra e tô tentando ser um cara melhor. Aí eu percebo que você chega
na Bíblia, fala uma coisa totalmente diferente do que a doutrina fala. Sim. Então, cara, as pessoas, elas começam a me criticar justamente por eu não pertencer à manada, você tá entendendo? Eu não tô do lado A e não tô do lado B, eu tô caminhando, eu tô indo em frente. Acabou, velho. Então, Lucas, eu sempre sofri ataque. Se eu falo do Lula, eu sou bolsominion. Se eu falo do Bolsonaro, eu sou do Lula. Os caras ficam assim, eles ficam tentando me rotular. Só que é impossível de me rotular. Porque não tem, você não vai encontrar em mim um rótulo assim, tão superficial e mesquinho que nem esse. Ah, o Xandão é de esquerda, o Xandão é de direita. Não existe isso. E quando a gente menciona que a gente não apoia nenhum nem outro por N motivos, por causa do motivo esse, a gente automaticamente tá achado isentão, a culpa é sua. É automático, cara. Os caras falam como se fosse absurdo você não escolher nenhum dos dois lados. Tipo assim, escolhe entre Hitler e Stalin, então. Se você não escolhe, você automaticamente é achincalhado. Não, você não tem direito. Você ou é lulista ou é bolsonarista. Tipo, por uma briga de torcida. Só que a coisa mais fácil, isso aí, cara, é um argumento de uma pessoa totalmente programada, um lobotomizado pelo sistema. Por quê? Ele ainda acredita, enxerga, que ele tem escolha, mas ele não tem. Essa é a grande questão de tudo. Você acha que está escolhendo, mas não está. Você está sendo manipulado para escolher o que o sistema quer que você escolha. Quem está lá disputando já é do sistema. Eis a questão. Então, esse processo todo criado, onde as pessoas pensam que vão bater números numa urna, que vão digitar lá uns numerozinhos, e a gente é foda, cara, vamos criar um país melhor. Você é burro, cara, você ainda não entendeu do que se trata, velho. Você não entendeu. E não sou eu que estou falando. As provas disso estão aí. Todo mundo achava que Bolsonaro era oposição. E eu falava. Eu sabia que Bolsonaro nunca tinha sido oposição, nunca votei nele. Eu achava que era. Eu era nacionalista já na época, eu sabia que era fiasco, que era fraude, que ele não tinha pulso firme para combater o monstro que está aí. Só que o brasileiro, infelizmente, tem esse problema da idolatria. Eles gostam de frases prontas, frases de efeito, eles gostam de presepada. Para o cara virar um mito nesse país, não precisa de muito, você está entendendo? Então, exatamente. A galera é facilmente manipulada. Eles pensam que estão efetivamente escolhendo alguém, mas eles não param para lembrar que quem está lá disputando e quem chega à presidência da República, no nosso sistema político fajuto, deu as mãos para o sistema já. Então, na verdade, você não está escolhendo. Você pensa que está. Você está, na verdade, escolhendo aquele que o sistema quer que você escolha. É isso aí que está acontecendo. Isso aí é democracia, por acaso? Jamais. O próprio Bolsonaro falava que ele era contra o Centrão, na época que ele era candidato, que vou atacar. E quando ele foi eleito, ele falou com as próprias palavras: eu sou do Centrão, vocês elegeram um cara do Centrão. Ele falou com a própria palavra dele. Na maior cara de pau, né? O cara simplesmente age com uma hipocrisia gigantesca e ele fala na maior cara de pau. O Bolsonaro, irmão, pega vídeos do Bolsonaro nos anos 2000, quando ele era deputado. Ele falava várias coisas nacionalistas corretas, cara. Ele conheceu o Dr. Enéas, ele era colega do Dr. Enéas. Ele sabia. O Bolsonaro é um cara que ele não tinha o nível de preparo que o Dr. Enéas tinha, só que Bolsonaro sabe da fraude. Ele sabe, pelo menos uma parte da fraude. Ele sabe que a gente vive num sistema político fajuto. Mas o que ele fez? Ele se manteve firme nas convicções dele, que ele apresentava antes, não. O cara foi lá e deu as mãos pro sistema. O cara, antes de virar presidente, foi fazer reunião com o Rockefeller, essa família de banqueiro aí que manda, né, no nosso país. Né? Então, assim, eles deixam, o Bolsonaro, inclusive, ele deu autonomia para o Banco Central. No meio da pandemia, numa reunião que os caras fizeram numa videochamada assim, igual que a gente tá fazendo, irmão. O cara foi lá e simplesmente decidiu que o Banco Central era independente, deu autonomia para o presidente do Banco Central. Bicho, a partir do momento que o presidente do Banco Central tem autonomia e determina a política econômica do seu país, nem adianta você querer eleger presidente da República, é só eleger o presidente do Banco Central, velho. Você entendeu? Então olha como que os caras são canalhas. No meio da pandemia, a população com medo, um monte de gente morrendo. Nossa, só desgraça acontecendo. As pessoas perdendo seus negócios, as empresas sendo derrubadas, caindo, falindo. Os caras numa videoconferência assim que nem a gente, ó, tomando uma decisão importante dessa. A população ficou sabendo alguma coisa? Ó, só vai, irmão. Os caras são entreguistas, pô. Os caras são canalha. Eles estão vendendo não. Eles estão entregando o Brasil desde 1989. Esse é o nosso problema. E depois da redemocratização, então ficou pior ainda, né, cara? Só piorou. Só piorou. Não teve um presidente depois da redemocratização que, cara, pode falar, pô, foi bravo. E isso é um problema, cara, que eu acho que permitir, assim, a galera, qualquer um votar o voto popular,
Eu sou contra isso e falo, tipo, eu sou totalmente contra esse formato de democracia que a gente tem. Qualquer um pode votar. Aí você bota um analfabeto qualquer para eleger um presidente populista. Um cara não é pelas propostas. O cara, quanto mais populista, quanto mais jargões ele tiver lacrado ou mitado, é esse que a galera vai escolher. A política brasileira é um negócio que rege a nossa vida. Virou briga de torcida, tipo Flamengo e Fluminense, tá ligado? Virou um negócio assim, bizarro, cara. Quando você não estabelece um filtro, para tudo na nossa vida tem que ter filtro, tem que ter um código de ética, de regras específicas que preservem justamente a tomada de decisões. Porque se você simplesmente permite que todo mundo participe da mesma forma, como o ser humano ele é muito diferente, tanto na sua essência, na sua personalidade, na sua vida, acaba que tudo isso se mistura e aí o eixo central acaba se desfazendo. Você está entendendo? É mais ou menos uma analogia de que assim, ó, você tem uma família na sua casa. Você cria seus filhos de um jeito X. Se você começa a permitir que seu filho sofra influências de várias famílias, de várias pessoas, seja educado por outras pessoas, o que acontece? Ele não perde, ele vai perder. Ele vai acabar perdendo aquele eixo central de regras, de conduta que o pai e a mãe dele ensinaram em casa. A influência das outras pessoas vai afetando na vida dele, na tomada de decisão dele. Então, você imaginar um país que precisa de um presidente que realmente possa tomar decisão em favor da maioria e perceber que essa democracia, esse sistema onde todo mundo vai lá e vota, sendo que o brasileiro está totalmente dividido, não sabe nem contra o que está lutando efetivamente, vai lá e vota, o que vai acontecer? As pessoas vão votar não por aquele que seria efetivamente o melhor. Elas não vão despertar para a verdade, entender que o nosso sistema político é uma farsa. Elas vão votar com base no interesse delas, que é totalmente o quê? Qual que é o interesse do brasileiro? O brasileiro, irmão, nosso país é tigrinho, é pornografia, é OnlyFans, é só desgraça. O Brasil tem um sistema de motivações que privilegia quem é vagabundo. Você acha que vai dar certo? Você acha que dá para você criar a democracia? A democracia, para ela dar certo efetivamente, tem que ter ordem, tem que ter disciplina, cara. Nada funciona no nosso mundo sem regra, sem ordem. O universo, tudo, a natureza, tudo, literalmente tudo funciona com base em ordem. Entendeu? Até aqui na nossa live, eu tô falando, se vocês falarem para eu parar de falar, eu vou ter que parar de falar. Quando eu tô falando, vocês tentam me escutar. Tem que ter ordem, senão vira várzea, você tá entendendo? Agora, no nosso sistema político, não, irmão. É isso aí mesmo, ó. O Lula vai lá e fala o que quer, o Bolsonaro falava o que queria, ambos são presos, daqui a pouco estão soltos de novo, estão tudo sendo feito de fantoche na mão do sistema. O mesmo filme, a mesma fraude debaixo do sol, todo santo dia. E as pessoas ainda acreditam que vivem numa democracia. Mentira, democracia, caramba, não tem nada, é tudo uma fraude, é um teatro. Falou, ô louco, a Bianquinha, tá ligado? Os argumentos mesmo. Tem várias pessoas falando da Bianquinha, você reagiu à Bianquinha alguma vez? Ou... A Bianquinha ela é streamer também, a molecada mandou um vídeo dela para eu reagir na live uma vez, né? Ela faz live abordando vários assuntos lá. E aí eu reagi lá uns vídeos dela, mas molecada, tem uma molecada na minha live, eles gostam de ficar distorcendo as coisas que eu falo. Aí eles criam um vídeo editado, sabe? Com a minha voz distorcendo, colocando coisa que eu não falei. Nossa, ai, rapaz, esse cara quer acabar com a minha vida, velho. Esse cara quer destruir a reputação do Super. Então, desconsiderem, tudo isso daí é zoeira da molecada. Ei, cara. O Vander, do R$150, valeu, ele perguntou, por qual razão, mesmo com tantos argumentos lógicos e sensatos a favor do protestantismo, as pessoas ainda buscam ter razão em vez de buscar a verdade? Estamos jogando pérolas porcos quando tentamos converter? Ou realmente aquilo que Jesus disse, a porta é estreita e poucos passarão, é o que se aplica para aqueles que receberam a palavra verdadeira, mas recusaram? Na verdade, o que eu penso em relação a isso é que é tudo tradição, né? Ou seja, as pessoas elas nascem sendo criadas de uma forma, elas aprendem daquele jeito e depois é muito difícil mudar. Então você veja quantas pessoas leram a Bíblia inteira uma única vez na vida, do Gênesis ao Apocalipse, né? Eu acho que raríssimas, pouquíssimas. Se fizer, eu vi até mesmo dados entre pastores que dizem que tipo metade deles nunca leu a Bíblia inteira uma vez na vida, né? Então imagina entre o público médio, assim, né? Como mesmo sendo rápido, inclusive tinha uma época que eu toda segunda-feira eu lia o Novo Testamento inteiro, ficava 16 horas lá lendo, isso quando eu era adolescente, né? E aí ficava o dia inteiro lá lendo e dava para ler um dia só, né? Tranquilamente, o Novo Testamento. Então é fácil, mas infelizmente a maioria das pessoas não tem interesse, elas fazem um monte de outras coisas, gastam tempo com um monte de futilidades, inclusive, né? Perdem tempo com um monte de vícios, e aquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus, que são os estudos, aí elas simplesmente não querem saber, né? Você falou aí, tem até uma frase que eu acho que o Augusto Nicodemos falou e o Rodrigo Silva repetiu, na época que os caras estavam caçando Pokémon GO, ele falou assim que é mais fácil pra galera achar Pokémon do que achar onde está Malaquias na Bíblia, do que achar onde está Eclesiastes na Bíblia.
Os caras tipo, não sabem, cara. Os caras, tipo assim, abre a Bíblia, os caras ficam procurando, não acham, tá ligado? Consideram a Bíblia um livro fútil, tipo, meio chato, e perdem. E aí se dizem cristãos. Os caras não sabem argumentar nada, sabe? É uma coisa assim muito triste, cara. Eu depois que eu comecei porque assim, eu na minha ideia, quando eu comecei a questionar sobre assuntos de natureza religiosa, eu sempre tive, desde o primeiro momento, a Bíblia como o filtro para a verdade e para a mentira. Isso sempre foi intuitivo meu. Ninguém precisou me ensinar isso daí, sabe? Então, mesmo entendendo que as religiões ela têm os seus pontos positivos, eu já sabia, por uma questão de intuição, que eu não podia simplesmente dizer amém para tudo que uma doutrina religiosa estivesse impondo ali, ensinando, sabe? Eu tinha que, em determinados momentos, ver se estava compatível com o que estava na Bíblia, se é o que o Messias ensinou, se é o que o Criador determinou, etc, sabe? E conforme eu fui fazendo esse joguinho, usando a Bíblia como filtro, eu comecei a perceber que tinha muita coisa que era diametralmente oposta, comparando a religião, doutrina religiosa, com o que estava na Bíblia, sabe? Concordo. E eu sinto muito, a partir dali, eu defini que, olha, entre ficar a favor de doutrina criada pelo homem e aquilo que foi mandado pelo Criador, escrito pelo Criador, eu estou do lado do Criador, porque eu tenho fé na Bíblia, tá? Exatamente. Entendeu? Não é que a doutrina religiosa não possa estar certa e compatível com a Bíblia em diversos pontos. Não tem nada a ver. É que tem coisas que são diferentes do que estão na Bíblia. Eu não posso fechar os olhos para isso aí, entendeu? E o diabo, ele age nos detalhes. Se você negligencia os detalhes, aí você acaba, às vezes, ficando cego pela mentira e não percebe, entendeu? Então, às vezes, é um detalhezinho ali, cara, que faz toda a diferença para você entender, sabe? Sim. Você é solo escriturista, Xandão? Você acredita na solo escritura? Eu busco ser, cara, é o que eu faço. Eu falo para o molecada, ó, seguinte, eu tenho aqui minha rotina corrida, eu antes de dormir eu pego, sempre que eu tenho tempo, se eu não consigo ler ali alguma passagem da Bíblia, enquanto eu estou treinando, eu coloco lá a própria Bíblia narrada para escutar, eu coloco passagem de Provérbio, Eclesiastes, ensinamentos de sabedoria, de valores, assim, coisas que eu gosto. Eu coloco vídeos aqui do próprio Lucas Banzoli para ver lá quando ele está debatendo com o católico, porque eu acho esse debate interessante. Eu coloco o vídeo do Rômulo Marasquim. Eu assisto o vídeo do padre Paulo Ricardo, mas não para falar de Bíblia, porque ele não fala de Bíblia, óbvio, ele vai falar da doutrina católica. Mas eu gosto do padre Paulo Ricardo porque ele tem valores, assim, princípios que fazem parte do homem, coisas fortes e boas que devem ser defendidas hoje, sabe? Eu vi ele falando, por exemplo, sobre a questão do homossexual, como que deve ser tratado. Pô, ele tem um vídeo excelente falando sobre esse tema. Ele falando sobre questão de aborto, pô, vida excelente falando sobre esse tema, sabe? Então, eu tento sempre pegar tudo aquilo que eu vejo de bom que cada um tem, que agrega, entendeu? Que faz parte de uma verdade, sabe? É assim que eu acho que tem que ser. E as discordâncias, elas são saudáveis para o processo também. Essa dialética tem que existir, de discordar. O que eu sou contra é as pessoas brigarem. O que eu sou contra é o cara querer se colocar numa posição de divino. Eu estou acima de vocês, se vocês não concordarem com tudo que a minha doutrina fala, vocês estão ferrados. Pô, isso não existe, isso nunca foi ensinado, cara, pelo Messias, velho. Se o Messias não ensinou isso daí, como que eu, na minha condição patética de ser humano defasado, pecador, eu posso querer falar que a doutrina criada por uma pessoa ou por um grupo de pessoas vai valer mais? Tem mais valor do que aquilo que o Messias ensinou ou não ensinou. Esse, inclusive, foi um dos motivos que me levou a sair da denominação, do sistema denominacional, porque você não me conhece mais, o pessoal que vê lá, sabe, eu sou chamado desigrejado, né, porque eu também não frequento nenhuma denominação. Já fui nascido e criado na igreja, na instituição evangélica, só que também pensava isso, cara, tem muita doutrina, tipo assim, que ela não bate com a Bíblia, e elas são dogmas oficiais da igreja, que eu não consigo assinar embaixo, tipo, pô, eu faço parte dessa igreja, eu tenho que aderir os dogmas dessa igreja. Cara, tem coisa que não dá, não bate, não concorda. Então, eu atualmente estou sem frequentando tempo por causa disso, porque tem os seus dogmas que são fundados por homens, que não estão fundamentados na palavra. Por homens que às vezes têm um conhecimento bíblico, não querendo me tirar onda, tipo assim, inferiores ali ao que eu tenho. Não que não tenha gente que entenda mais do que eu, tem, claro que tem. Mas, às vezes, alguns casos, alguns pastores que leram menos do que eu e querem fundamentar uma doutrina em cima daquilo. E como é que eu vou seguir aquilo? Eu não consigo. Então, foi esse um dos motivos que me fez sair também do sistema denominacional. Eu concordo. Eu não tive um momento onde eu falei assim, eu aqui estou saindo da igreja católica. Comigo foi totalmente natural, cara. Porque, é que assim, cara, é tão absurdo esse negócio que, veja bem, quando eu era criança, minha mãe, meu pai ainda, quando meu pai era vivo, eles iam para a missa de domingo. E às vezes me levavam. Às vezes me levavam, às vezes não. Era muito novinho na época.
Cara, naquela época, eu nunca aprendi com a minha mãe ou com o meu pai que eu tinha que ficar rezando para santo. Antes de dormir naquela época, eles faziam o sinal da cruz na minha testa e diziam para eu rezar para Jesus, para falar com Jesus, sabe essas coisas? Eu já tive uma formação diferente. Hoje em dia, eu vejo que as pessoas elas estão com uma idolatria, umas coisas esquisitas, muito mais fortes, sabe? Eu vejo, por exemplo, o cara que é da religião católica, eu já ouvi católicos falarem que no final dos tempos, não é Jesus que vai voltar, é Maria que vai voltar, com a legião dos anjos. Eu já vi católico defender isso daí. Aí eu fiquei me perguntando, aonde que ele tirou isso aí, cara? Porque eu também era, né, eu nunca vi minha mãe, eu nunca vi parente meu, minha madrinha que me batizou na igreja católica, que me batizou não, que fez parte do meu batizado na igreja católica, nunca falaram isso aí, velho. Eu não sei, hoje em dia parece que a doutrina religiosa, ela tá muito mais pesada e tem muito mais mentira aí, entendeu? Envolvida, sabe? Umas coisas absurdas demais. E eu não vi esse tipo de coisa antigamente. Eu, particularmente na minha família, não presenciava isso. Minha mãe, ela não ficava, assim, olhando para a estátua de um santo, ajoelhada e rezando para santo, sabe? Então eu não aprendi dessa forma. Né? Então, o que aconteceu? No decorrer da minha trajetória, isso faz parte da minha personalidade. Eu sempre gostei de caminhar mais sozinho na minha vida. Eu nunca gostei de fazer parte de grupos. Eu nunca tive interesse de fazer parte do grupo da igreja, entendeu? Eu só de estar no meio do grupo ali, eu não gostava, não me atraía aquilo ali, sabe? Eu segui o caminho de forma mais isolada. Então, eu acho que por ter essa personalidade, de seguir as coisas de forma mais isolada, e tentando aprender mais sobre a Bíblia, meio que automaticamente eu fui me desapegando de doutrina religiosa, tá entendendo? Eu também nunca me aprofundei em doutrinas religiosas, porque nunca foi do meu interesse. Por que nunca foi do meu interesse? Quando eu despertei para a política e entendi que tudo tem a ver com dividir para conquistar, eu percebi que a humanidade ela é fundamentada num tripé, que é assim, ciência, religião e política. Tá aqui, ó. Essa é a trindade da sociedade. Ou o cara ele está preso nesse grupo da pseudociência, ele é gado disso, está dentro dessa bolha, consequentemente está na mentira, ou ele está preso em alguma doutrina de religião, ou ele está preso em alguma doutrina política, ideologia política. Está entendendo? As pessoas, elas estão sempre em alguma dessas três. E quando eu entendi a natureza dessas coisas, que é para controlar o pensamento do ser humano, é para bloquear você, por mais que existam coisas sensatas e verdadeiras, mas como eu falei, o demônio está nos detalhes, ele mistura verdades com mentiras, eu percebi que fazia muito sentido eu continuar sendo a pessoa que eu sempre fui. Ficar mais isolado, sabe? Não, peraí, se eu estou com dúvida sobre o assunto, eu vou buscar referências de pessoas que também querem buscar a verdade, mas eu também vou fazer minha parte, está entendendo? Eu não vou simplesmente, eu quero entender a vida, buscar a verdade. Eu vou entrar numa igreja e dizer amém para tudo que está sendo dito ali. Ou eu vou fazer parte de um ativismo político aqui, de um grupo político. E agora minha vida tem sentido. Ou eu vou fazer parte lá de um grupo que se diz científico, e minha vida agora ela é a ciência. Eu sou um evolucionista agora. E digo que a Bíblia é compatível com o evolucionismo. Até o Papa falou isso, cara. Olha como que a parada é política, irmão. A parada é política. O Papa, foi o Papa Francisco, se eu não me engano, que falou isso aí. Ele disse que a evolução poderia ser guiada pelo Criador. Isso é um absurdo, velho. Não tem nada de evolução na Bíblia. Não existe nem margem para você colocar isso aí na Bíblia, na teoria da evolução. Mas eles mesclam essas coisas. Religião, ciência e política, eles estão andando juntos, entendeu? E aí, quando eu percebi essa questão do dividir para conquistar, eu peguei e falei, eu tô fora, velho. Eu prefiro aqui seguir meu próprio caminho, tentar aprender aqui do meu jeito, e por mais que eu seja um ser humano falho, e esteja errado sobre várias coisas, pelo menos eu sou verdadeiro, entendeu? Sim, eu tenho disciplina, eu falo, se o cara vem e me mostra que eu tô errado, puta, eu agradeço ele, obrigado por me ensinar a verdade. Sabe, eu sou assim. Agora, se eu percebo que tem coerência, que eu tô defendendo uma verdade, e o cara tá querendo me fazer ir pro lado dele, não porque ele tem argumento, mas porque ele faz parte de uma seita, eu tô fora. Eu falo, irmão, respeite o seu direito, você tem o direito de pertencer a isso que você quer, só que eu discordo.
E isso já é o suficiente aí para me atacarem, para querer xingar, falar, sabe, querer rotular e blá, blá, blá. É assim que funciona a nossa sociedade. O pessoal que discorda da gente, que não frequentamos templos, até usaram esse argumento agora há pouco no chat, eles citam aquele texto de Hebreus, não deixem de vos reunir, né? Mas o texto bíblico nunca fala que era uma instituição denominacional fundada por homens. A galera não entende isso, o pessoal não desassocia o reunir do templo. É tipo assim, reunir é só no templo. Às vezes o cara tá querendo, tipo assim, um cara tipo assim, que não tem fé em nada. Aí o cara tá passando por uma situação difícil, automaticamente na mente do cristão médio pô, cara, procura uma igreja lá. É como se você vai achar Deus na igreja. Tipo assim, os caras estão com essa mentalidade tão, tipo assim, na igreja, é só lá no templo institucional. A reunião pode ser feita em qualquer lugar, cara. Você reúne 2, 3 caras que concordam contigo para falar de Deus. Aí, cara, você tá se reunindo com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E os caras vêm com esse papo de não pode deixar. Tá, mas quem disse que para se reunir como igreja tem que estar numa instituição denominacional fundada por homens? Não tem necessidade disso. O texto não diz isso. Isso o ser humano tem um hábito que é uma excrescência. Ele gosta de valorizar carro, casa, ele valoriza estrutura, ele é superficial, ele idolatra. Tudo se trata disso, irmão. Os caras gostam de ver uma igreja banhada a ouro. Isso aí cativa as pessoas, entendeu? Tudo tem a ver com a estrutura superficial e não com o que está sendo ensinado. Igualzinho a gente. As pessoas, elas se preocupam em demasia com a aparência, a estética, mas não estão preocupadas com o espírito. Para onde ela está caminhando espiritualmente. Está entendendo? Isso é o mal do ser humano. Então, assim, eu na minha live, eu já cansei de falar sobre esse assunto também. A igreja são os eleitos. São os eleitos. A igreja nunca teve a ver com um templo específico, onde seria ensinada uma doutrina religiosa específica, exato, que te levaria para a salvação. Até porque você sozinho, você não vai para salvação nenhuma. Você não é capaz de nada. Você é um pecador. Nós temos o pecado. Eu posso me esforçar ao máximo que for. Se eu der brecha, eu sucumbo. Eu só consigo vencer o pecado se eu estiver do lado do Criador, se eu buscar pela sabedoria. E eu for um cara disciplinado, muito forte. Porque não é fácil lutar contra o pecado, entendeu? Para você ser salvo, você tem que receber a graça. E a graça você recebe não é por sua vontade, pelas suas obras. É a vontade do Criador e acabou, irmão. Entendeu? Então, assim, quando fala-se desse assunto, o que é a igreja, eu já cansei de explicar isso na live. Exato, até porque... Não adianta. Até porque se a igreja fosse um templo, uma instituição local, eu pergunto, qual a denominação Jesus e os apóstolos frequentavam? Me fala qual que é que eu passo a frequentar ela. É simples assim. Tem, mas não tem, irmão. Aí sabe o que acontece? É por isso que eu tô de saco cheio, cara. Minha cabeça ficou inchada, irmão, dos tempos pra cá, porque assim, você chega e você fala assim, irmão, é o seguinte, você pergunta pro cara que tá na religião, você já dá pra perguntar assim, irmão, é o seguinte, você quer discutir assunto religioso? Beleza. Você acredita na Bíblia? O cara fala, acredito. Você acredita que a Bíblia é a palavra do Criador? Acredito. Então você chega para ele e fala, na Bíblia, tá, assim, assim, assado. O cara escuta você falando isso para ele. Aí sabe o que ele vai falar? Ele vai pegar uma doutrina religiosa, ou ele vai pegar a explicação, um sofisma, que às vezes algum pastor, um padre falou, que não tem nada a ver com o que está na Bíblia, e ele vai querer fazer daquilo o argumento para validar o que ele está querendo sustentar. Como se a autoridade religiosa tivesse mais autoridade que o próprio Messias, o que está na Bíblia. Então, irmão, vira uma discussão sem fim.